E aí, pessoal, tudo bom? Mudei um pouquinho aqui o background, fui expulso da minha sala, mas estamos de volta aí agora para falar do diagrama de limite de formabilidade. Então, com base em tudo que a gente falou até agora, a gente já deu bastante enfoque aqui nessa palavra, formabilidade, né? E a gente viu uma medida de formabilidade, que é o beta máximo, que ele não é muito prático, mas já é uma medida importante de formabilidade, né? Um material que tem um beta máximo maior que o outro vai ser mais formável, aí vai ter uma formabilidade melhor do que o material de beta máximo menor, né? Agora a gente vai ver uma ferramenta que ela é muito usada e talvez seja um dos principais aí diagramas, né? A gente já tem vários diagramas que vocês conhecem diagrama de equilíbrio de fase, diagrama TTT. Agora a gente vai ver um diagrama muito importante para o processamento de uma chapa, que é o diagrama do limite de formabilidade. Esse diagrama basicamente vai falar o quão formável é um certo material em todas as diferentes possibilidades de condição de deformação que essa chapa pode sofrer. Então, olha que ferramenta poderosa, né? Vamos entender o que é então esse diagrama e como que ele é construído. Bom, então retomando um ponto que a gente já viu, a gente consegue medir a deformação que uma certa chapa sofreu fazendo de uma forma experimental muito simples, como a gente traça um círculo na superfície dela, deforma essa chapa, faz o processo de conformação dessa chapa, esse círculo vai virar uma elipse. A gente consegue determinar a deformação principal como ln de L1 sobre L0, a deformação secundária como ln de L2 sobre L0, né? De novo pegando os eixos principais da elipse, e o ε3 aqui também era 0, 0 menos ε1 menos ε2. Então a gente consegue também determinar o ε3, que é a redução na espessura, né? A deformação na direção da espessura. Certo? Então já vimos isso aqui. Agora, o que é então o teste de formabilidade? Ele é basicamente a gente fazer esse procedimento com o círculo em uma amostra até ela se fraturar. Então, o jeito que isso é feito, a gente faz uma chapa corta a chapa em alguma geometria. Então, essa aqui seria uma geometria possível. Aqui tem uma outra geometria possível, pode ser um círculo, pode ser aqui pode ser aqui plano, ou isso aqui pode entrar para dentro, eu já mostro outros. A gente escolhe isso aqui em uma certa geometria e faz vários círculos ali na superfície da peça. Então, isso que vocês estão vendo ali são vários círculos ali na superfície da peça. Aí, esse material, então, ele é deformado. É um pouco diferente daquele processo do copo, tá? Isso aqui não é na forma de um copo, isso aqui, no caso, seria cilíndrico não, como se fosse uma calota de uma esfera, né? Esse material é preso ali na borda e então aqui ele não consegue fluir para dentro, aqui ele está rigidamente preso, diferente do caso do copo, que o material vai fluir, aqui ele está preso nesses dois lugares. E esse pistão aqui vai descer e deformar o material até ele fraturar em algum ponto. Então isso que vocês estão vendo aqui são pontos em que o material fraturou, tá vendo? Essas regiões pretas aqui é onde ele identificou a fratura. A fratura, no caso aqui, é menor que isso, tá? Ele só está identificando aqui os pontos em que ocorreram fratura. Então, como que é essa análise? Vocês percebem que aqui era um círculo, aqui virou uma elipse, ele vai lá com uma escala, espero que ele tenha usado alguma coisa melhor que essa régua, né? Mas faz a medida aqui cuidadosa do diâmetro que essa elipse virou na direção principal para diferentes pontos. Ele pode pegar então todos os círculos aqui, por exemplo, em um perfil inteiro e fazer o cálculo. Ele fala, olha, para esse ponto aqui a gente tem um ε1, a gente tem aqui um ε2, ele vai lá e marca um ponto aqui nesse diagrama. Ó, esse aqui é meu, no caso aqui o ε1 positivo, esse aqui é o ε1, esse aqui é o ε2, marca um ponto. Vai lá, pega outro ponto aqui, marca outro ponto aqui no diagrama. Pega outro ponto aqui, marca outro ponto aqui no diagrama. Né? Isso aqui vai seguir aí uma certa tendência que vai depender aí da geometria que a gente deformou esse material. O que vai acontecer? Quando a gente chegar nos pontos em que houve a fratura, né, que a fratura começou lá,
ele vai desviar desse valor. Então, esses dois pontos aqui são esses dois pontos aqui que teve a fratura, tá? Na verdade, esse diagrama não é exatamente desse material, eu fiz aqui de forma genérica. Né? Então, tá aqui os diferentes pontos, né? Então, aqui tá, pro caso que houve a fratura, então são esses valores aqui mais exagerados. Então, o que eu sei? Eu sei que um material com esse estado de ε1 e ε2, ele não quebra. Um material com esse estado de ε1 e ε2 também não, nem com esse ε1, nem, né? Então eu sei vários casos aqui, todos esses casos que estão perto dessa linha aqui, são deformações seguras para eu dar para essa chapa, que não tem problema. Agora, esses dois pontos aqui em cima, se eu chegar nesse valor de ε1 e nesse valor de ε2, eu sei que o meu material vai quebrar. Então, eu marco esses pontos, eu falo, olha, essas condições aqui não são seguras, essas condições aqui são seguras, certo? Então, o que é o meu diagrama do limite de formabilidade? É eu repetir esse teste com várias outras geometrias, para eu ter várias outras combinações de ε1 e ε2, tá? Então, por exemplo, eu vou agora com uma placa totalmente circular, tá? Isso vai me dar diferentes, tá aqui ali a região onde teve a fratura. Essa região, os pontos que estão fraturando aqui, como a minha restrição aqui de deformação da chapa é diferente, eles não vão ser exatamente com esse mesmo ε1 e ε2, tá? Por exemplo, eles vão estar nesse lugar aqui, com ε1 e ε2, os dois maiores que zero, tá? Então eu sei que, olha, para essa combinação de ε1 e ε2 é crítico, o material vai fraturar, tá? Então eu vou, para cada amostra, eu vou colocar alguns pontos aqui que são críticos, que são pontos onde tem a falha. E aí eu posso fazer, fiz aqui com duas, eu posso fazer com uma outra, agora que tem um pouquinho mais de restrição, coloco mais dois pontos, ou com várias outras geometrias, e eu vou tendo vários pontos aí que eu sei que o meu material vai fraturar quando ele chegar nesse nível de deformação principal e deformação secundária. E aí eu traço uma linha e falo, se as minhas deformações principais e secundárias passarem dessa linha, meu material, minha chapa vai fraturar durante a conformação. Se não chegar nessa linha, não fratura. Simples assim. O diagrama de limite de formabilidade é só isso. Um diagrama que fala se essa deformação principal e secundária é segura ou não é segura. Lembra que esse diagrama que a gente está usando aqui, com ε1 e ε2, está invertido aqui, desculpa, aqui é ε1, aqui é ε2, né? Esse diagrama aqui a gente já fez para mostrar as diferentes possibilidades, né? Por exemplo, se eu pego a chapa e puxo nas duas direções, eu tenho o meu caso de tensão biaxial, vai estar exatamente 45 graus aqui, né? Se ela for equibiaxial, eu estou puxando com a mesma força nas duas direções, ou eu estou deformando com a mesma magnitude nas duas direções, ele vai cair nessa linha aqui, né? À medida que eu vou diminuindo a deformação secundária, eu vou chegando aqui, até que quando eu chego aqui, é o meu caso de deformação plana, que a gente já viu lá no ensaio do copo, que é minha condição crítica. E à medida que eu vou deixar a deformação secundária negativa, o círculo começa a ficar menor na direção aqui, né? Menor que o círculo inicial, nesse eixo aqui. E olha que interessante, o diagrama de limite de formabilidade, ele sempre vai ter essa cara aqui. O mínimo dele é sempre em ε2, né? Lembrando que aqui é ε2, em ε2 igual a zero, que é o meu ponto de deformação plana. Então, se eu pegar uma curva real, e aqui tem uma curva real de um aço IF, interstitial free, esse aço é basicamente um aço com teor muito baixo de carbono e coloca um pouquinho de elemento de liga para tirar um pouco de carbono que ainda tinha lá. Esse aço é conhecido como um aço padrão por ter excelente conformabilidade. Então, é um aço com conformabilidade excelente. Então, isso aqui é uma curva real de um aço IF, né? Então, vários pontos aí que foram colocados. E é sempre assim, tá, pessoal? O mínimo é em ε2 igual a zero, tá? Esse é o caso crítico em qualquer condição, tá? Eu não vou explicar aqui porque precisa fazer uns cálculos um pouco complexos para provar que esse é o ponto de mínimo, mas a ideia é que se você aplica uma tensão
perpendicular à direção que você está puxando, o pescoço não se torna mais estável de se formar, aquela região do pescoço não se torna mais estável. Então, o caso de deformação plana é o caso que é mais fácil da gente ter um pescoço e crescer. Se a gente tem ou uma tensão, né, a gente tem uma deformação, ou nessa aqui, acompanhando para engrossar, né? Se a gente pensar aqui que quando o ε2 é menor que zero, eu não tenho toda a minha redução acontecendo na espessura. O ε3, né, se eu pego pontos nessa linha aqui, né, se eu penso em diferentes valores de ε1, 0,3. Aqui, eu sei que se eu estou em ε2 igual a zero, eu sei que minha redução na espessura é menos 0,3. Né? Agora, se eu caio aqui, ó, se eu pego esse ponto aqui, que ó, meu ε2 é menos 0,1 e o meu ε1 é 0,3, o meu ε3 é menos 0,2, né? Aqui era menos 0,3, certo? Meu mouse está meio devagar, mas no ponto do ε2 igual a zero, nesse ponto aqui, o ε3 era menos 0,3. Nesse ponto aqui, ele é menos 0,2. Então, aqui eu tenho uma redução de espessura maior que aqui. Né? Então, essa linha aqui faz total sentido. Né? Todos os pontos nessa linha aqui, eles são pontos que têm o mesmo ε3, certo? Qualquer ponto dessa linha aqui tem o mesmo ε3. Agora, pontos dessa linha aqui não. Quanto mais a gente está indo para cá, maior vai ser a redução de espessura no momento da falha. Tá? Essa linha aqui continuaria aqui, se o meu critério de falha fosse quando o material chega numa certa espessura, ele fratura. Não, porque o material, se a gente coloca ele nesse estado de deformação aqui, ele tem a mesma espessura que esse aqui, só que ele já está fraturando aqui em deformação plana. Nesse caso aqui não, eu consigo continuar puxando ele nas duas direções e ele só vai fraturar numa espessura muito menor. Então olha que interessante esse diagrama aqui do limite de formabilidade. Ele dá o ponto exato que o material vai fraturar para um dado deformação principal e deformação secundária. Tá? Então, basicamente, quando a gente está conformando uma peça, se a gente tem alguma maneira de conhecer o ε1 e o ε2, a gente sabe que o material está seguro se ele estiver na zona verde e não está seguro se ele estiver na zona vermelha. Tá? Então, está aqui um aço real também IF, aqui 3 variações do aço IF aí, produzido pela ArcelorMittal. Isso aqui eu tirei do site deles. Então, se eles vão vender esse aço deles, eles já colocam o diagrama de limite de formabilidade, porque eles sabem que quem for comprar esse aço provavelmente vai estar conformando. Então, esse diagrama para um processo de conformação é tão importante quanto, é uma ferramenta importantíssima, né, tão importante quanto qualquer outra propriedade do material. Para o processo de conformação, inclusive mais importante do que a maioria das outras propriedades aí, tá? É essencial, então, a gente conhecer esse diagrama para a gente conformar bem um dado material, tá? Então, olhando esses dois diagramas limite de formabilidade aqui, o vermelho e o azul, o que você conseguiria dizer sobre o material vermelho e o material azul? Vocês conseguiriam dizer alguma coisa? Eu coloco aqui algumas opções. O N do vermelho é maior que o N do azul. Ou o N do vermelho é menor que o N do azul. Ou o M do vermelho é maior que o M do azul. Ou o M do vermelho é menor que o M do azul. Acho que a lógica que a gente poderia pensar aqui é vocês conseguem ver que a conformabilidade do azul é bem melhor que a conformabilidade do vermelho, né? Então, existe um regime muito maior aqui de deformações principais e secundárias que eu consigo conformar esse material azul de forma segura, sem fratura. Esse material vermelho, com deformações principais e secundárias muito menores, ele já vai estar quebrando. O N do material azul é melhor que o N do material vermelho, tá? Porque a gente está falando aqui de conformação a frio. A gente poderia pensar em um paralelo que, se isso aqui fosse um processo a quente, pode ser que seria que o M do azul é maior que o M do vermelho, tá?
Mas como a gente está falando de trabalho a frio, a primeira alternativa seria essa aqui não necessariamente estaria errada, só se a gente tivesse mais informações, né? Então o N do vermelho é menor que o N do azul, porque esse material é mais conformável. Mas por quê? Como assim? De onde que eu estou tirando isso? Se a gente desenhasse esse círculo num corpo de prova de tração, ele ia seguir sempre esse comportamento aqui. Ele ia aumentar bastante numa direção e ia diminuir um pouco na outra direção. Tá? Ele não ia estar ainda a 45 graus, por quê? Se ele tivesse a 45 graus, é o cisalhamento puro. É o caso que eu não tenho redução da espessura. No caso do ensaio de tração, a gente considera que a redução na espessura é igual ou tende a ser parecida com a redução na largura, né? Então, o caso da tração uniaxial cairia nesse caso aqui, tá? Então, teria essa inclinação aqui. E se vocês se lembrarem, o pescoço forma, né, que é exatamente o que esse diagrama aqui dá pra gente, é quando começa a fratura, quando começa o pescoço. Então, quanto maior o N, mais vai demorar para essa curva encontrar a curva de fratura, né? Aquele N que a gente vem discutindo até agora seria exatamente esse valor que a gente encontraria aqui, a deformação na qual começa, na deformação principal na qual começa o pescoço no ensaio de tração, tá? Vocês vão ver em muitos casos, se vocês procurarem sobre esse diagrama na literatura, que o N é esse valor aqui, tá? Eu vou deixar essa questão em aberto, eu não vou responder para vocês por que o N, do jeito que a gente está conversando, seria esse valor aqui, e o N da literatura, muitas vezes vocês vão encontrar aqui, tá? Se vocês estiverem curiosos em relação a isso, a gente pode conversar depois, mas eu não vou dar essa resposta aqui, deixar vocês pensarem um pouco no assunto. Beleza? Então, o diagrama de limite de formabilidade é esse. Ele dá para a gente regiões seguras e não seguras de conformar. Então, se a gente tiver esse diagrama, a gente consegue facilmente prever se uma peça vai quebrar ou não, usando, por exemplo, o método de elementos finitos que a gente conversou na aula passada. Então, olha que ferramenta poderosa que a gente tem agora. Imagina que você trabalha na estamparia de uma indústria, por exemplo, você trabalha em alguma empresa que faz autopeças e vocês chegou uma demanda da Ford, que vocês vendem peça para Ford, que eles querem mudar um pouquinho o para-choque do carro, ou alguma peça da estrutura da porta do carro que vocês fazem por estampagem, assim como vocês fazem 300 outras peças para eles por estampagem. Eles querem mudar um pouquinho porque eles querem um design novo, mais arrojado, mais bonito, seja lá o que for. Então dá o problema na sua mão e fala, se vira, eu quero conformar essa peça que agora é muito mais complexa a geometria dela. Você pode comprar uma matriz nova na forma que eles querem, testar, você põe o material lá dentro, vê que dá problema. Aí você gastou dinheiro, gastou tempo e não resolveu o problema, né? Por quê? Porque a deformação é mais complexa, está fraturando num pedaço. Você descobre que, na verdade, você precisa usar uma geometria um pouquinho diferente inicial do branco, ou você tem que colocar uma carga um pouquinho diferente em algum ponto da estampagem. E aí, como é que você faz? Você vai fazer esse processo sempre na tentativa e erro? Ou, se você tem esse diagrama do material que vocês usam, você pode carregar isso num software de elementos finitos. Então, você faz lá, por exemplo, o desenho da peça, você coloca todas as condições experimentais que você vai usar e o software vai estar sempre calculando ponto a ponto enquanto ele estiver fazendo o processo de deformação, qual que é o ε1, qual que é o ε2 em cada ponto. E se você carrega o diagrama de limite de formabilidade nele, então, que no caso é essa curva vermelha aqui, né, vocês podem ver aqui o verde é safe, o azulzinho é compressão e o vermelhinho é failure. Ele já vai prever que, olha, nessa região aqui vai ter falha, nessa região aqui vai ter falha, e aí você pode ir lá e trabalhar com mudanças, por exemplo, no branco, ou alguma mudança, tá vendo? Vocês podem ver que o branco aqui nessa de baixo está um pouquinho diferente, ou com alguma mudança nas pressões, cargas do processo, de forma a eliminar essas regiões de falha e tá na região safe para a peça inteira. Então, pessoal, é uma coisa que vocês usariam no dia a dia, se vocês trabalharem em estamparia, é vocês terem um bom diagrama de limite de formabilidade, e pode ser que vocês chegam num caso que vocês falam, olha, esse material aqui,
simplesmente não dá, eu preciso de um material um pouquinho mais conformável se você quiser dar essa grande mudança de geometria na peça. Beleza?